Pessoal, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. A gente está sendo tablado ali atrás, né? Ele deu folha, apodreceu por dentro. A gente teve que jogar fora, estamos aí na esperança de que a gente vai fazer alguma coisa ainda mais bonita, né? Ali atrás vai dar tudo certo, vai ficar bom, né? Sempre bom, as coisas bonitas. Eu sou ansioso que fizesse logo, mas Deus sabe, vai dar tudo certo, né? Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra aí no segundo livro, Êxodo, capítulo 13. Tem uma palavra de Deus para nós nesse dia. Quero ler poucos versículos, Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler até o verso 18. Diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Consagra a mim todos os primogênitos. Capítulo 13, verso 7. 17, desculpa. Quando o Faraó deixou sair o povo, então Êxodo 13, 17, só para afirmar. Quando o Faraó deixou sair o povo,
Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois ele disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito com que os filhos de Israel lá atrás prestassem juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pelas orações e pelos louvores. Obrigado pela sua palavra ser como, ó Deus, um martelo que esmiuça a pedra que é o nosso coração. Obrigado porque o Senhor tira o nosso coração de pedra e põe um coração de carne sensível à tua voz. Obrigado, Senhor Deus, porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A tua palavra é como uma espada de dois gumes que penetra as divisões mais profundas da alma, do espírito, das juntas e das medulas. O Senhor, ó Deus, sabe como nos mover por dentro, mexer conosco por dentro. Eu não sei, Senhor Deus, como fazer isso, e sei que nenhum ser humano tem essa capacidade, mas eu me lembro muito bem, Senhor Deus, dos meus dias da adolescência, em que eu cantava como nós cantamos aqui hoje, que o Senhor pudesse me usar como uma flecha que acerta o alvo, que o Senhor pudesse usar a minha boca para que as palavras que saíssem dela fossem direto aos corações, a ponto das pessoas se sentirem tocadas não por alguém, não por uma pessoa, não por um rapaz, mas pelo Senhor. E eu sei que o Senhor faz essas coisas porque o Senhor mesmo é que nos manda pregar a sua palavra, e é o Senhor mesmo quem convence os corações do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor mesmo quem coloca esperança, amor, paz. É o Senhor mesmo quem nos traz verdade. É o Senhor mesmo quem nos dá o caminho e a vitória. Então eu te peço, Senhor, que nessa noite mais uma vez o Senhor se mostre Deus presente nas nossas vidas, porque sem o Senhor nós nada somos. Muito obrigado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, deixa eu só recapitular aqui para você. Nós estamos na 9ª e 10ª praga, e a última vez que Moisés vai ver o faraó. E quando tem a 9ª praga das trevas, o faraó diz: vai embora, nunca mais quero ver a tua face. E Moisés diz: é assim que vai ser feito. Então, mas antes dele ir embora, ele disse: todo filho primogênito que nascer dentre vocês no Egito, seja até dos animais, seja filho do servo, seja filho de faraó, seja filho de conselheiro, vai morrer todo mundo, porque essa é uma praga que Deus está impetrando sobre vocês por causa da desobediência. Faraó não acreditou, e ali então se institui o que a gente chama de Páscoa, porque ali Deus ele deu uma ordem para os judeus. Aqui acontece uma coisa interessante, que é o fato que agora Deus ele traz uma ordem de obediência. Antes ele só dizia assim, ele dizia: olha, diga aos israelitas para eles fazerem isso, e eles não faziam e eles eram punidos. Deus mandava as pragas. Agora Deus vai dizer assim: olha, vocês vão fazer algo que vai separar vocês dos egípcios. E aí Deus diz então que eles têm que pegar um cordeiro, um carneiro, eles têm que partir esse carneiro. Se o carneiro for grande demais, divide com a família do lado, se a família que mora do lado for grande. E vocês têm que pegar o sangue desse carneiro e passar no umbral da porta, na parte de fora, no umbral.
ali da porta. E vocês devem comer esse carneiro, então, à noite, né? Com pães asmos, sem fermento, porque aquele pão precisava ser feito de forma rápida, né? Não havia tempo para fermentá-lo, e eles deveriam então comer aquilo lá. E todos os que comessem, né, não deveriam guardar nada para o outro dia, porque no outro dia Deus providenciaria todas as coisas. Eu já estou dando um monte de informações, eu quero te passar muita coisa de Deus para você aplicar para a sua vida e entender o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Primeiramente, quando Moisés sai da presença do faraó pela última vez, o faraó diz assim: vai embora, nunca mais quero ver a tua face, não quero te ver nunca mais. Moisés, antes de ir embora, diz assim: olha, eu quero todo o ouro, porque nós estamos indo embora, acabou, vocês perderam. Você vai ver agora Moisés usando, desde lá da nona praga, né, desde a nona praga, usando palavras cada vez mais pesadas, né? Eu citei isso aqui, que o nosso Deus, Ele fala com a gente, fala, o coração vai se endurecendo até o ponto que o próprio Deus, Ele vai agindo com justiça. E tem gente que acha que justiça e amor são duas coisas diferentes, mas na verdade justiça e amor são duas coisas que caminham juntas. Deus é tanto justiça quanto amor, né? Então, na verdade, o que ele estava fazendo ali, quando Deus estava sendo rígido pela última vez com o faraó, era de fato então uma expressão de amor, por assim dizer, porque outros poderiam até ser salvos. O faraó estava com o coração endurecido, mas o texto diz que alguns servos, né, egípcios, homens egípcios, eles vieram para o lado dos israelitas, no sentido de que eles, né, vieram agora crer nessa palavra, no caso, na Páscoa, que era a 10ª praga. Então, a 10ª praga significa que Deus iria matar o filho mais velho de cada homem que estava no Egito, que não creu em Deus e que creu no Deus maior deles, que se chamava o Deus Ra, ou Deus Jirá. Se você for no Egito, até hoje você vai encontrar muitos sarcófagos e muitos monumentos em que a expressão desses monumentos, eles foram feitos, né, naquela matéria, na pedra, através lá do Cáucaso, né, e você vai ver o rosto deles em formato de sol. Era o Deus que eles serviam, né? Há também alguns que dizem, um historiador que diz que quando Moisés chegou na presença de Deus, Deus disse assim: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa, porque Moisés usava uma sandália que remetia ao Deus Ra, que no caso, como Deus Ra guiava o passo de todos eles, todos do Egito, né, usavam ali a mesma vestimento, ao mesmo calço, né, calçadura, sei lá como é que eu posso dizer, e assim eles eram guiados por esse Deus. Então, até os dias de hoje, se você for lá no Egito, você vai encontrar o sol, né, sendo visto como um Deus, como algo muito poderoso. Bom, e aí então Moisés vai dizer: olha, eu quero todo o ouro, passe todo o ouro, porque nós estamos indo embora. Ele fala desse jeito. Moisés agora já não tem mais aquele negócio de: olha, Deus vai fazer isso, eu vou esperar você se arrepender, olha, eu vou orar por você para Deus tirar. Eu preciso te dizer um negócio: olha, o Deus que nós servimos, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é perdoador, mas o Deus que nós servimos, Ele também é justiça, Ele também é juízo. Então tem pessoas que protelam demais, não adianta. Hoje eu falei com uma pessoa, e eu nunca falo sobre ninguém que congrega comigo, tá? Então fique tranquilo com relação a isso. Hoje eu falei com uma pessoa, e essa pessoa disse assim: pastor, me ajuda, eu não consigo mais. Eu disse assim: eu te ajudar como? Você faz a mesma coisa há 10 anos seguidos que eu te conheço. A sua vida inteira é sempre a mesma coisa. Você não para em uma igreja, você não para em um relacionamento. Você, quando está com a vidinha um pouquinho melhor, foge dos caminhos de Deus.
tudo que você faz é só simplesmente se sabotar o tempo inteiro. Você quer que eu faça o que por você? Ai, pastor, se eu tivesse 25 reais, eu ia na igreja. Eu falei, mentira, porque 25 reais eu posso te dar aqui agora para você na igreja, não adianta. Você não frequenta a igreja que está perto da sua casa e vem falar que não vai na igreja hoje por causa de 25 reais. Você está enganando quem? Falei para ela sim. E aí ela, pastor, é verdade, isso que você está falando é muito importante, porque eu preciso ouvir essas coisas. Eu falei, você não precisa só ouvir essas coisas, você precisa praticar essas coisas. Porque ninguém vai te ajudar se você não se ajudar. Então, isso acontece. Chegou um momento que ninguém podia mais ajudar Faraó. Chegou um momento agora que Moisés chega nele e pede, eu quero o ouro que vocês têm, que nós trabalhamos por 430 anos aqui, e vocês nos fizeram como escravos, esse ouro eu quero que vocês nos devolvam, e nós estamos indo embora. Moisés agora ele vai falar desse jeito com o povo do Egito, porque chegou o momento. Então, deixa eu te dizer uma coisa, tem momentos na sua vida que se você não se posicionar, se você não firmar os seus pés, se você não colocar entonação na sua voz, nada pode ser feito por você. E olha, tem uma expressão de um pregador batista do século XIX, Charles Spurgeon, ele diz assim, naquela época o latim ainda era a língua mais importante de se falar quando você fosse viajar o mundo, depois foi o francês, né? Por exemplo, até 150 anos atrás, se você falasse francês, você viajava o mundo inteiro. Hoje em dia é inglês, né? Se você souber falar inglês, você viaja o mundo inteiro. Então, ele disse assim, Charles Spurgeon, vai ser mais útil para você aprender a falar não do que aprender a falar latim. Falar latim você tinha acesso ao mundo inteiro. Ele disse, se você aprender a falar não, isso vai ser mais útil a você. Então, nós precisamos muitas vezes na nossa vida ter atitudes como essa. Não, porque Satanás ele trabalha aonde existe, né, essa coisa volúvel, essa coisa um pouco, sabe, moleja. Por exemplo, Tiago capítulo 1, a Bíblia diz assim, vocês que estão com a mente dividida e com as mãos sujas, lavem as mãos. Não deixe a mente ficar dividida. E ele vai dizer lá também em Tiago, vai dizer assim, ó, não sejam como as ondas do mar, porque as ondas do mar, quando o vento bate para um lado, elas vão para um lado, quando bate para o outro, vão para o outro. Não sejais como as ondas do mar. Olha, o profeta Elias, um dia, falando com as pessoas, para ver se elas tomavam uma posição de crer em Deus ou crer em Baal, ele disse assim, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, siga o Senhor. Agora, se não é Deus, segue outro Deus logo. Tome uma postura, tome uma posição. Josué falou a mesma coisa, Josué 24. Ele disse assim, olha, eu e a minha casa já tomamos uma decisão. Nós vamos servir o Senhor. Vocês escolham o que vocês quiserem fazer. Então, nós precisamos de decisões. Precisamos tomar decisões firmes na nossa vida para que nós não fiquemos, então, nesse embaraço. Jesus diz em Mateus capítulo 5 que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não, porque quando passa disso, o inimigo ou Satanás trabalha. Olha, Satanás trabalha muito, por exemplo, na vida sentimental das pessoas, porque as pessoas elas são muito falhas na vida sentimental. Sabe uma coisa que eu nunca fiz na minha vida? Eu não nasci dentro da igreja, né? Minha família era católica, a gente era católico, não praticante e tudo mais. E aí eu tive algumas namoradas. Mas sempre que eu terminei com uma namorada, a minha palavra é assim, acabou. E nunca mais voltei. Nunca mais mesmo. Hoje em dia, a coisa que eu mais encontro nas pessoas é isso. As pessoas, elas assumem um relacionamento, elas terminam aquele relacionamento, elas voltam àquele relacionamento, terminam aquele relacionamento de novo, vira um caos, uma anarquia, sabe? Vamos dizer uma palavra pior aqui,
vira simplesmente, sabe, uma bagunça completa. E a verdade é que quem está nessa bagunça é o diabo. O diabo que se levanta então para destruir, para fazer todo o mal quando existe essa divisão, quando existem incertezas, quando existem dúvidas, quando existe então todo esse tipo de sentimento duplo. Deus espera pessoas que tenham condições de tomarem decisões. Olha, sempre que você for tomar uma decisão, vai haver uma dúvida. Você não é uma pessoa pior, ou você não é uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões. Toda decisão que você toma, uma renúncia vai estar sendo feita. Quando você escolhe um lado, o outro lado ele é deixado, para trás. Tem que tomar uma decisão. Já ouviu falar da mulher de Ló? A mulher de Ló, ela não saiu da terra lá de Abraão, Quando Abraão saiu, Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão levou a mulher dele, Sara, levou o sobrinho que era Ló. A gente não sabe exatamente onde ele arrumou essa mulher dele para casar com ela, mas foi no meio do caminho ali. Provavelmente ela era uma mulher que cria em outros deuses, E eles foram morar num baita lugar, porque Sodoma é uma terra próspera pra caramba, a Bíblia vai dizer. E o texto sagrado diz que os homens lá, eles eram muito impuros, tanto é que um dia tem uma visitação sobrenatural de 3 anjos que entram na cidade de Sodoma, e o texto diz que eles entram de noite e que eles ficam ali na praça, meio que esperando alguém os receber, e Ló vai lá os receber, e os homens, a Bíblia diz, dos mais velhos aos mais moços, eles correm atrás daqueles anjos que tinham formato humano para tentar estuprá-los. A cidade inteira era uma corrupção total. O texto diz que eles espancavam a porta dizendo: dai-nos esses homens, porque nós queremos ter relações com eles. E Ló disse assim: está aqui minhas 2 filhas virgens, tenho relações com elas. E os homens diziam: elas nós não queremos, dá os teus filhos para nós, dá os teus visitantes aí que você recebeu. Um caos total, total. E aí o texto diz então que os anjos disseram: olha, amanhã nós vamos estar indo embora daqui, porque Deus vai destruir essa cidade. Sodoma, Gomorra, que são cidades que ficaram conhecidas pelo seu pecado, imoralidade sexual, pessoas que amavam o dinheiro, que amavam só o sexo, que amavam simplesmente as coisas da carne. Sabe uma coisa que eu ouvi hoje, eu acho interessante isso? Olha, a maioria das pessoas elas morrem por causa do prazer. Isso é uma coisa muito séria. Foi o que aconteceu lá no Sodoma e Gomorra. A maioria morreu por causa do prazer lá na Arca de Noé. A maioria não acreditou e não entrou na arca, por quê? Para querer viver prazer, Fizeram um estudo numa universidade de Londres, onde eles colocaram, por meio de elétrodos, pegaram ratos, colocaram esses elétrodos, acho que assim se pronuncia, na cabecinha deles, e colocaram três botões. Por exemplo, ali, o amarelo, se batesse ali, se o rato fosse lá e batesse, saia a água. O vermelho, se batesse, saia a comida. E o azul, se batesse, havia uma descarga de prazer ou de adrenalina positiva naquele rato. E eles fizeram esse teste. Sabia que a maioria dos ratos morreram de fome? Eles não comiam e não bebiam. Porque quando eles iam até esse botão que descarregava prazer ali nos nervos deles, eles simplesmente ficavam viciados naquilo. E eles esqueciam até mesmo das coisas mais básicas, que no caso era a comida e a bebida. Então, se você olha para uma Cracolândia e fala: como é que um cara aguenta ficar 20 dias sem comer usando droga? É o alimento, entendeu? Da mente, é o ativar da mente para esses prazeres, onde eles ativam uma série de hormônios aí para que isso aconteça. Entende? É o que acontece hoje em dia quando você diz assim: como é que um cara larga a mulher dele com os filhos
para ficar com uma mulher aí que ninguém nem sabe de onde veio. É isso, é a mesma coisa. Então, o ser humano anda nessa toada, nessa pegada aí. Então, eu preciso dizer que nós temos que tomar decisões firmes. E se você quiser ser uma pessoa que vai chegar em algum lugar nessa vida, você vai ter que tomar uma decisão de deixar certos tipos de prazeres que nada tem a ver com Deus. Então, mas eu gosto, mas eu não sei se é isso que eu quero, mas talvez dê certo eu ficar com fulano, mas talvez dê certo eu ficar nessa sociedade com ciclano. Seja um homem ou mulher de decisões. Isso vai mudar a sua vida completamente. Você precisa ser uma pessoa que toma decisões. É isso aqui que Deus estava pedindo, né, o tempo inteiro para o povo, de forma geral, para o povo do Egito e para o povo de Israel. E para o povo de Israel, Deus disse: mata o cordeiro, obedece. Então, diante de Deus, o Senhor também tem ordens para nós, sabe? Às vezes a gente acha que a nossa vida é fazer orações pedindo bênçãos. A gente esquece que precisa obedecer. A gente esquece que a gente precisa, né, chegar a um Deus que é todo poderoso e perguntar humildemente: Deus, o que eu preciso fazer para que a minha vida seja conforme a sua vontade? A gente esquece. A gente acha que é somente orar: Senhor, qual é o plano? Qual é o concurso? Qual é o casamento? Qual é a alegria? Como ganha mais dinheiro? Como faz para ter outro filho? A gente esquece que a gente precisa chegar diante de Deus e pedir: Senhor, como faz para cumprir a sua vontade? Como viver dessa forma? Então Deus diz: obedeça, coloque o sangue no umbral da porta, matem esse carneiro, fiquem dentro de casa, comam a carne desse carneiro, façam o que eu estou dizendo. Deus continua dando ordens firmes, certeiras e objetivas. O Deus que nós servimos, Ele é reto. Então, o sangue que foi passado ali no umbral da porta, ele é uma representação substitutiva do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, quando Ele verteu na cruz e caiu por nós, Ele substituiu o nosso pecado. Por que o anjo não passou e não matou os filhos dos israelitas? Porque aquele cordeiro que eles mataram era um cordeiro puro, sem pecado, um animal que não tinha pecado. Então, o sangue daquele animal no umbreiro, né, no umbral, significava que o quê? Aquela pessoa, o filho mais velho, não morreria, porque alguém justo, no caso, alguém inocente, morreu. Agora nós estamos falando então de uma substituição que é completa. Jesus morreu na cruz e agora nós não precisamos mais ter medo desse anjo da morte que passou aqui na frente, né, da terra do Egito e destruiu todo mundo. E sabe uma coisa que me chama a atenção nesse texto? O texto vai ser bem claro. Deus vai dizer assim: não guardem comida. Você vai ver várias vezes também, quando eles estão no deserto, Deus dizendo assim: vou mandar um maná do céu, que era pão, né? Era um pão que tinha gosto de mel, caía do céu. E Deus dizia assim: peguem só a quantidade que dá para comer hoje, porque se vocês pegarem uma quantidade a mais, vai virar bicho, né? E esses bichos inclusive podem comer vocês, né? Isso é questão de confiança, né? Porque a pessoa que pegava mais do que isso representava que não tinha confiança de que no outro dia Deus ia trazer a provisão. É a mesma oração que Jesus ensinou, não é? Para que o nosso Pai nos dê o pão de cada dia. É por isso que a Bíblia nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Se você anda com Deus, basta a cada dia. Se você anda com Deus, o pão vem a cada dia. E Deus manda então com que eles, né, peguem só o que vocês precisam hoje, porque amanhã já não precisa mais. Amanhã eu trago a outra providência que vocês necessitam. Então isso aqui é uma coisa muito séria.
E a gente vai ver aqui, já no capítulo 13, né, eu fiz menção de ler só a partir do verso 17, para que a mensagem não fique longa no sentido de leitura, mas você vai perceber aí que agora esses homens israelitas, eles vão ser circuncidados, né? Eu, particularmente, o capítulo mais difícil da Bíblia, o capítulo que eu não queria participar da Bíblia, é o capítulo 5 de Josué. A Bíblia diz que nessa época lá já tinha morrido, né, todo mundo que saiu do Egito com Moisés, só tinha ficado Josué e Caleb. E aí eles iam entrar na terra prometida, só que a Bíblia diz que para entrar na terra prometida, Josué, junto com Caleb e alguns outros líderes lá, eles iam ter que circuncidar todo mundo. Iam ter que passar vários dias circuncidando as pessoas. O que é a circuncisão? Basicamente é uma cirurgia que se faz no pênis de um homem. Então eles passaram, né, dias e dias pegando em vários pênis e fazendo vários cortes, né? Eu não queria participar desse capítulo, né? Mas Deus deu a eles essa missão, eles estão no céu e Deus está, né, contente com eles. Mas aqui Deus mandou a mesma coisa para Moisés, só que eram crianças, né? Não eram homens, porque os que já eram adultos eram circuncidados, mas as crianças, que inclusive não morreram, mandou com que todas fossem circuncidadas para que elas pudessem sair. Então, isso é muito importante que nós passemos as coisas de Deus para as próximas gerações, né? É muito importante que a gente ensine as coisas de Deus para a próxima geração. Êxodo capítulo 13, verso 9, diz assim: os pais sempre tinham que contar aos filhos o livramento que o Senhor tinha dado, e será como um sinal na tua mão e por memorial aos teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Deus sempre dizendo que nós precisamos contar essas coisas para os mais jovens. Então, a circuncisão era uma marca que eles carregavam no corpo. Uma marca no corpo só não vale, mas a circuncisão era, certo, algo que remetia a um ensinamento. Então, uma criança dessa, quando crescia, né, aquilo ali, a circuncisão, remetia a um ensino, que no caso é quando Deus os libertou da terra do Egito, onde eles ficaram 430 anos. Gente, você já pensou isso? Eles ficaram 430 anos. O Brasil tem pouco mais de 500 anos, né? Eles ficaram mais de 400 anos escravos numa terra, não é? Simplesmente trabalhando para gerar riqueza para outra nação que os escravizavam, batiam neles, faziam mal a eles. Então, o que Deus está fazendo aqui é uma obra sobrenatural. E agora eles vão sair, porque o texto diz que eles vão sair. Mas tem a última coisa que eu queria dizer, porque eu não quero falar da saída hoje. A saída está no capítulo 24, no capítulo 14, mas é o que Deus faz, a última coisa que Deus faz quando Ele está tirando o povo. Aqui nessa época que o ouro já está com o povo de Israel, os animais já estão com o povo de Israel, as mulheres, as crianças, está todo mundo junto, está todo mundo já caminhando na direção da saída do Egito. Já não há mais quem os possa impedir. Mas como no texto aí que eu li, verso 17, olha como isso é interessante. Deus fez o seguinte, capítulo 13, verso 17: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não guiou o povo pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois ele disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez eles se arrependam e voltem para o Egito. Olha, isso aqui é um princípio assim para a minha vida e para a sua vida, que você não sabe o tamanho que isso aqui representa na estrutura, na forma de Deus guiar a nossa vida.
Eles estão saindo do Egito, e o texto diz que Deus não guia eles pelo caminho mais rápido, porque o caminho mais rápido eles iam ter que passar pela nação da Filisteia. Eles são escravos, eles não têm o quê? Domínio de arma, eles não são um exército, eles não conseguem guerrear. Se eles cruzassem de frente com uma nação que batalhasse contra eles, eles iam ficar assustados, com medo, e iriam voltar para o êxodo. Quantas vezes a gente ora a Deus e diz assim: Senhor, por que demora tanto? E a resposta é: porque se fosse mais rápido, nós retrocederíamos, nós não seguiríamos em frente. E a pergunta é: por quê? Porque os gigantes seriam maiores do que o nosso psicológico tem condição de aguentar. Porque os gigantes seriam maiores do que as nossas forças emocionais conseguem aguentar. Porque a estrutura humana, a estrutura física, a estrutura material que nós temos seria maior do que a que nós conseguiríamos aguentar. Então, muita gente espera muito de Deus e espera que isso aconteça logo, mas você percebe que em toda a Bíblia Deus trabalha degrau a degrau, porque esses degraus eles são fundamentais para o fortalecimento do processo da nossa vida, para que aonde Deus nos colocar, a bênção não vire maldição. Entende? Então, a Filisteia, na frente do povo de Deus, naquele momento, seria uma maldição. Você diz assim: poxa, mas eles não vão vencer o Mar Vermelho, por que Deus não faz eles vencerem os filisteus também? Deus não quis que fosse assim. Deus, na verdade, nunca guiou o povo, preste atenção nisso, Deus nunca guiou o povo de Israel para que eles fossem dependentes só de milagres, como se não existisse a parte humana, como se eles não tivessem que fazer nada, como se eles não tivessem que caminhar, como se eles não tivessem que pegar comida e botar na boca, como se eles não tivessem que lutar. Israel lutou um monte de vezes aqui nessa trajetória. Então, eu e você precisamos entender isso. Deus está nos levando de degrau em degrau, e Ele não está deixando você ser confrontado agora, nesse momento, porque esse confronto ele seria muito mal para mim, para você, seria mal para a nossa vida espiritual. Não seria o momento adequado, porque nós estamos acabando de sair de um processo longo, doloroso, de um processo muito ardido, de um processo que alguns ainda têm dúvidas que vão dar certo ou não, que no caso era a saída do Egito. Agora que eles estão saindo, já colocar os filisteus, entende? É mais ou menos dizer assim: pô, acabei de terminar um namoro, estou começando outro, mas já, entendeu? Já, calma, espera, para que essa pressa toda? Então, existem coisas, cara, que a gente precisa entender que é necessário um tempo para digerir, um tempo para que a gente possa ver aquela situação ali se mover. A gente precisa de um tempo para tudo começar a ser processado, porque senão não dá para sair do Egito e já confrontar os filisteus, e Deus não deixa eles fazerem isso. Então, por favor, se hoje você entrou na igreja pedindo para que Deus falasse com você, e a pergunta é: por que eu não posso ir ainda? A resposta é: porque você ainda estava enfrentando uma guerra logo a pouco. Vou fortalecer você antes de você entrar na próxima guerra. E aí o texto vai dizer o seguinte aí, assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho, verso 18, assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem os meus ossos daqui. Olha, eles meio que tinham uma noção que os ossos de José
seria algum tipo de força mística para ajudar eles em guerra. Então o texto vai dizer que eles saíram lá do Egito achando que tinham força militar, mas eles ficaram 430 anos como escravos, né? Não tinha nem como treinar para ser um exército. Então a Bíblia diz que Deus, em vez de levar eles pelo caminho mais rápido, Deus fez eles darem a volta pelo deserto para chegar na frente do Mar Vermelho. Então quando você está ali na posição, Deus me deu a graça, o privilégio de poder ir lá em Israel, lá na frente do Mar Vermelho, e lá é o seguinte, aonde o povo ficava é o seguinte: quando você está olhando de frente, existe o mar e a continuidade do mar. Quando você está do lado direito, só tem desertos e mais para frente montanhas. Então vai acontecer que no capítulo 14 a Bíblia vai dizer que os egípcios estavam vindo atrás. O que o faraó falou: nós vamos matar todo mundo, acabou, matar os nossos filhos. O faraó começou a vir atrás. Então eles ficaram numa cruzada. De um lado tinha mar, na frente tinha mar, de um lado tinha o que? Deserto, e atrás, vai ver no capítulo 14, os egípcios. Então eles estavam na encruzilhada. Só que o texto diz que o Senhor os colocou na frente desse mar, porque aqui eles estão no local em que Deus vai fazer algo. Isso aqui é muito maravilhoso, porque eles não vão fazer por si mesmos, porque eles ainda não têm essa condição. E eles precisavam que Deus fizesse algo que fosse assim marcante na história deles, para que eles continuassem. Você sabe que nos dias atuais, eu já estou caminhando no final da mensagem, sabia que nos dias atuais, se você for olhar o campo da arqueologia, do que eles já acharam de materiais históricos e tudo mais, a história mais difícil de se comprovar é a de Davi, pelo incrível que pareça. Tem menos achados sobre Davi, mesmo ele tendo sido um grande rei, né? E com relação a essa guerra que houve no Mar Vermelho, né, onde o texto vai dizer que os israelitas entraram e depois os egípcios entraram e o mar fechou sobre os egípcios. Olha, existem inúmeros artefatos que foram achados ali no Mar Vermelho. O Mar Vermelho, na verdade, ele é um grande lago, né? E o Mar Vermelho se chama Mar Vermelho porque quando o sol está descendo, ali 6 horas da tarde, o sol bate no mar e o mar fica vermelhinho. Então, assim, não tem nada de vermelho no geral. Ele é normal, a cor dele é normal, mas na hora que dá ali 6 horas da tarde, o sol desce, bate nele e fica vermelho, absolutamente vermelho, e fica muito bonito. E aí as pessoas vão tirar foto lá por causa disso. Mas muita coisa. Acharam muitos escudos, acharam muitos pedaços de carruagem, acharam espadas, acharam um monte de coisa. Essas coisas hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil existem. Lá em São Paulo, na Unesp, que é até o lugar onde eu estou fazendo um curso de pós-graduação, que é da Faculdade Adventista, lá eles têm várias coisas que eles conseguiram trazer para o Brasil de artefatos históricos que foram achados no meio das ruínas de Israel, ali no meio do Oriente Médio, do Egito, do Líbano, da Síria, do Irã, ali onde aconteceu ali essa boa parte dessa história, né? Então, o que eu estou te dizendo aqui, o que Deus vai fazer é colocar eles na frente do mar, que é para fazer um grande milagre. Isso aqui não é uma coisa que é contestada porque um mar não se abre. Gente, não tem muito como fugir do que eles conseguiram achar ali naquele lugar. Entende? Eu estou falando de Davi porque Davi viveu uma época em que ele conquistou tantas terras, mas tantas terras, ele morou em tantos lugares diferentes, ele passou por tantos lugares diferentes que as pessoas ficaram com dificuldade de achar, por exemplo, onde era o trono central de Davi, as coisas assim mais simbólicas, né? Então, mas a questão do Mar Vermelho é uma coisa que você estuda, inclusive nesse campo, no campo da arqueologia, né? Que a gente chama no campo da apologética, que é a defesa
da fé. A fé, ela é defendida não só porque a gente lê aqui, a gente também tem toda uma defesa da fé pelos estudos que se fazem. Então, para terminar, o texto bíblico vai dizer que Deus colocou eles na frente do mar. Eles precisavam de um grande milagre vindo de Deus para selar a história deles. Olha, eles subiram para o Egito como? A Bíblia diz que foi através de José. Lembra o milagre que foi, né? José preso, aquela coisa toda, levou a família, eram 70 pessoas, cresceram lá, 430 anos depois, Deus vai tirar eles de lá através de um grande milagre também. Então, quando nós entramos em certas situações e a gente não sabe como sair, nós temos Deus que a gente pode orar e pedir para que Ele nos ajude, pedir para que Ele possa interceder por nós, que Ele possa nos ajudar nesse momento. Então, gostaria muito que você fizesse essa oração comigo agora no final, para que Deus pudesse nos colocar na frente do Mar Vermelho. Você vai dizer, pastor, é desafiador, mas a nossa vida com Deus é essa, sabe? A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam se aproximar com fé, crendo que Ele existe, para serem recompensados. Então, se o Deus que nós servimos, Ele é real, nós precisamos enfrentar então essas batalhas, esses objetivos que são colocados diante de nós. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Senhor nosso Deus, assim como o Senhor nos faz entrar na terra do Egito com propósito, o Senhor sabe como nos tirar de lá. O Senhor sabe, ó Deus, como nos livrar de batalhas que nós não temos condições de vencer agora. Às vezes a gente se pergunta, mas por que não se resolve essa situação agora, Senhor? Por que as coisas não se resolvem imediatamente? O Senhor faz questão de nos livrar dessas batalhas, justamente porque existem outras coisas a serem feitas para que o nosso coração aguente, suporte as outras batalhas. Lá na frente, na história de Israel enfrentou os filisteus, mas naquele momento não era a hora. Pai, eu quero orar ao Senhor e lhe pedir, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor, ó Deus, nos faça pessoas que têm decisões firmes, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender que quando nós nos aproximamos de Ti, precisa ser com fé. Ajuda-nos a entender que quando nós agimos pela fé, muitas vezes a nossa alma grita porque a nossa carne, ela não quer a fé, ela não acredita na fé, ela esperneia, ela tenta nos fazer voltar, ela tenta nos fazer de todas as formas recuar, mas é pela fé, Senhor, é pela fé que nós devemos andar. A sua palavra diz que o Senhor disse que o povo, a mulher de Ló e as suas filhas deveriam sair de lá. Mas o texto sagrado diz que a mulher de Ló, quando estavam indo embora, ela virou para trás e ela ficou contemplando aquela cidade. Aquela cidade estava no coração dela, os prazeres estavam no coração dela, aquela terra estava no coração dela. Foi por isso que ela ficou paralisada. Foi por isso, Senhor Deus, que não houve continuidade nessa família. Foi por isso que há a tragédia dos Moabitas e os Amonitas, que foram as duas filhas que embriagaram o pai e tiveram relações com o pai, para assim darem uma descendência a ele. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor tenha piedade de nós e nos ajude a obedecer a Tua palavra, assim como os israelitas obedeceram quando eles fizeram o cordeiro, o carneiro, naquela noite, e comeram, e passaram o sangue no umbral da porta, obedecendo o Senhor, que nós possamos Te obedecer, que nós possamos, ó Deus, cumprir a Sua palavra. Nós precisamos disso, Senhor. O Senhor é amor, mas também é justiça. O Senhor é amor, mas também cobra obediência. E nós Te pedimos, ó Deus, que se cumpra essa santa palavra nas nossas vidas. Nós estamos aqui porque nós precisamos, ó Deus, que o Senhor haja na nossa vida.
Porque quantas vezes nessa vida o Senhor não vai nos colocar diante de alguns mares que são vermelhos, e nesses momentos nós não temos como passar, nós não temos, Senhor Deus, como flutuar, nós não temos barcos, nós não temos nada, nós só temos, Senhor Deus, a Tua direção. O Senhor disse: vão por ali, e ali eles chegaram na frente do mar. E neste momento, Senhor, nós só temos a Tua pessoa, e nós te pedimos: aumenta a nossa fé para que quando o nosso coração estiver com medo, nós possamos fazer o que o Senhor quer que nós façamos. O povo de Israel não pereceu naquele momento, e eu sei que nós não vamos perecer pelas dores que nós enfrentamos agora, pelos problemas que nós temos atualmente, pelas, ó Deus, contrariedades que nós vivemos nessa altura da nossa vida. Pedimos a Ti que o Senhor possa nos dar, ó Deus, capacidade para viver a verdade, para viver, ó Deus, a graça, para viver a misericórdia. Isso nos abençoará muitíssimo, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas. Muito obrigado. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar um minutinho. Vamos passar então para a parte final. Deus abençoe muito o restante da sua semana. O apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele vai falar sobre os direitos do apóstolo, né, que é o pregador da palavra de Deus, ele diz assim: eu não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, o nosso Senhor, não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, eu sou apóstolo para vocês, pois vocês são selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Nós não temos o direito de comer e de beber, não temos direito nós de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e também o apóstolo Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, é certamente por nossa causa que ele diz: sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara, o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se semeamos entre vocês coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de serem sustentados por vós, não temos nós mais ainda? Mas nós não usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo, para não pôr escândalo algum ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falando então sobre como os homens que pregavam a palavra de Deus deveriam ser sustentados. E no final ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: e nós ainda nem usamos desse privilégio, né? Porque nessa própria época já existiam os super apóstolos. Ele vai usar essa expressão em 1 Coríntios, que são esses mesmos homens que você vê por aí, né, na televisão, pedindo milhões de reais para as pessoas. Então você vê que os próprios servos de Deus, eles se recolhem, né, para que a igreja seja abençoada, para que a igreja seja simplesmente, né, abençoada pelo Senhor, e eles não sejam confundidos com esses homens maus. Então a única coisa como igreja que nós pedimos é que a igreja tenha condições de ficar de pé, de ter o seu sustento, de ter o sustento do obreiro, de ter o sustento para que haja a pregação da palavra.
Porque, para encerrar, se tem uma coisa que me deixa triste, é passar na frente dessas igrejas grandonas, onde o povo só prega mentira, e o povo vai lá e dá tudo que eles têm, dá carro, dá aliança, dá tudo. E o que acontece? Nós estamos aqui, nós não queremos nada disso, nós queremos simplesmente que a palavra de Deus seja pregada de uma forma séria, de uma forma coerente, de uma forma eficaz. E para isso a gente precisa juntar, então, boas pessoas que têm, uma mente em Cristo, que têm conhecimento da palavra de Deus, para elas serem abençoadas. Então, é o que eu disse e vou repetir. Quando você está numa igreja de verdade, você pode contar com as pessoas, você pode contar com os irmãos, você pode contar com as orações, você pode contar com as pessoas. Quando você está numa igreja e uma pessoa passa dificuldade, você precisa chegar e contar essa dificuldade para que você seja suprido. Então, é o que eu sempre digo, uma igreja que passa de 300 membros é difícil já de ser pastoreada, porque já não tem como muito cuidar das pessoas. Mas certamente uma pessoa que está numa igreja e passa, tem uma dificuldade, não consegue pagar uma conta, alguma coisa nesse sentido, o papel da igreja é o quê? É pagar para essa pessoa. Assim como essa pessoa também, quando ela tem a condição, ela faz algo pela igreja quando a igreja não tem. Então, é o que a Bíblia chama, nós somos a família da fé, e é assim que nós devemos agir, tá bom? Se você quiser contribuir, então, o William passa o envelope, se você quiser, pode fazer aí pelo QR Code que tem na frente do banco, ou então pelo Pix. Ajude a igreja a crescer, ajude uma igreja de verdade a crescer. E se você não sabe se é de verdade ainda, te convido a vir mais vezes, para que você possa ouvir a palavra e ver o que nós estamos querendo fazer e qual é a proposta dessa igreja, tá bom? Vamos orar por isso então. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida de cada um de nós. Pai, a Sua palavra diz que aquele que provém a semente, o Senhor abençoa, Pai, a sementeira. Aquele que planta, colhe. Eu sei que o Senhor abençoa todos os Teus filhos que são generosos. A nossa oração é que o Senhor nos ensine, ó Deus, a sermos pessoas que, em primeiro lugar, priorizamos o Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Eu me lembro nesse momento das palavras do profeta Ageu, aonde o Senhor disse a ele: Ageu, diga ao povo, eles constroem a casa deles com finas iguarias, se preocupam com os detalhes das suas casas, se preocupam com coisas mínimas, mas o meu templo de Israel, está destruído, um bagaço, ninguém quer entrar naquele lugar. Nós sabemos, ó Deus, que a sinagoga judaica não é a igreja nos dias de hoje, mas existe aí, Senhor Deus, um ponto de contato, existe uma metáfora. Quantas vezes, Senhor, nós somos tão melindrosos, tão detalhistas para nós, mas não para o que realmente deve ser feito para a obra do Senhor, para o Evangelho, para que a palavra seja pregada, para que mais pessoas sejam alcançadas. Nós falamos tanto para que a gente possa alcançar coisas materiais, nos ajude a falar mais para pregar o Evangelho. Essa é a nossa oração. Abençoe essa igreja, abençoe as contribuições, que cada um, Senhor Deus, seja abençoado pelo Senhor, porque o Senhor sabe o que realmente importa. Por isso a Sua palavra diz que aqueles que ajudam os órfãos e as viúvas cumprem a verdadeira religião, aqueles que estão com a igreja e fortalecem a igreja, estes estão na verdadeira fé. Muito obrigado, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos colocar de pé para a gente encerrar. Se você quiser contribuir pelo envelope, você pode fazer aqui no gasofilaço e a gente já ora para encerrar. Deus abençoe muito então o restante da sua semana. Domingo nós estamos aqui às 19 horas, tá bom? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por esse culto, por esse dia. Obrigado por todos os que vieram aqui. Abençoe a família de cada um. Pai, nos leva em paz para as nossas casas, proteja-nos de acidentes, de violência, guarda-nos de doenças,
Pai, em nome de Jesus, abençoe, traz boas notícias para nós, ajuda-nos a fazer a sua vontade, ajuda-nos a ser mais fortes, ajuda-nos a ter mais equilíbrio, ajuda-nos a ter mais domínio próprio. A nossa vontade, Senhor Deus, é te honrar aonde quer que a gente esteja, seja no trânsito, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja, Senhor Deus, junto com as pessoas que convivem conosco. Assim nós oramos, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Pessoal, está encerrado. Deus abençoe. Se você precisar, estamos à disposição.